Então, terceiro ano, nós vamos partir agora por um grupo bastante diversificado, que nós chamamos, que está aí no seu livro, como título de eumintos. Eumintos são grupos, normalmente, que nós chamamos de vermes, tá? Esse grupo, então, nós dividimos ele em dois, em plateumintos e nemateumintos. Começando os plateumintos, essa palavra, plate, significa achatado. É o minto verme. Então, aqui nós temos vermes que têm o corpo achatado, ó, em forma de uma fita, né? Achatado. Esses plateumintos podem ser de vida livre ou não, tá? Então, nós vamos ter aqui, nós vamos mostrar os dois casos. Vamos mostrar aquele que é de vida livre, que não ajuda, mas também não prejudica, não faz nada, e aquele que é parasita, né? Esse grupo são metazoários, grupos de animais, têm simetria bilateral, são triblásticos e são acelomados. Terceiro ano, quem vai explicar para nós o que é um animal acelomado? O que é isso? Uai, que não forma celoma, né? Isso. E o que é um celoma, João Gabriel? Aí complicou, Irani. Ah, não é possível. Ó. Celoma é a cavidade delimitada pelo terceiro folheto embrionário, já que eles são triblásticos, a mesoderme. Ué, mas se eles têm esse terceiro folheto embrionário, se eles têm ectoderme, endoderme, mesoderme, por que então não tem celoma? Né? Porque a mesoderme deles aqui ainda não aprendeu a fazer o celoma. Então não tem. Então, no caso deles, são acelomados, são desprovidos da cavidade celoma, embora tenha os 3 folhetos embrionários, mas ainda não formou o celoma. O exemplo de vida livre dos plateumintos, a gente tem a planária, um animalzinho que mede até 2 centímetros de tamanho, muito pequenininho, é de vida livre, né? Dulcícula, o que é isso? O que é um animal dulcícula? De água doce. Que vive em água doce. Muito bem. Então, lagoas, somente água parada, água com muita correnteza, ela não gosta não, né? É um ser monóico, ela apresenta os dois sexos, mas não se autofecunda. Precisa de cruzar com outra planária. Se a gente observar esse bichinho aqui, ele parece uma folha. A cabeça dela é triangular, o corpo é alongado, achatado, né? Na região ventral, aqui bem na extremidade, ela tem uma estrutura como se fosse uma boca e ela tem para dentro aqui um tubozinho que é uma faringe. Só que o que acontece? Quando ela vai alimentar, ela meio que deita sobre o alimento, joga essa faringe externa, essa faringe, como se fosse uma grande língua, pega o alimento e leva, engole tudo e leva para dentro do seu corpo. Então, uma forma assim um pouco estranha, né, dela alimentar. A boca dela não está aqui na cabeça, mas está aqui na região posterior. Então, tem essa faringe, né, protraída, que ela pode vir para frente e encolher. Quando ela percebe o alimento, ela deita em cima do alimento, joga essa faringe funciona como uma língua para pegar o alimento e ela engole tudo e vem alimentar. Aqui está a imagem real desse bichinho. Só quem conhece bem a planária vai identificá-la dentro d'água, porque ela se assemelha muito àquelas folhas secas, né? Que fica dentro d'água, parece muito com elas. Movimentam. Isso aqui não é olho, é ocelo, uma estrutura semelhante a olho, mas ainda não tem olho. Essa estrutura realmente serve para perceber a claridade, a sensibilidade do ambiente, mas ainda ela não tem um olho propriamente dito. E ela tem uma grande capacidade de regeneração, uma reprodução assexuada por regeneração. O que significa isso? Se a gente vir cortar ela aqui ao meio, vai formar 2 planáriazinhas, sem problema. Se a gente vir cortar um corte aqui e outro aqui, vai formar 3 planárias, sem problema.
Se a gente vir fazer 1, 2, 3, vai formar 3 planários. Então, ela não é um animal fácil de matar cortando, não. Porque a gente corta, ela regenera e forma outra. Essa é a reprodução assexuada. Mas ela reproduz sexuadamente quando ela encontra com outra planária e troca, então, os seus espermatozoides. Aqui está o poro genital, sai espermatozoide dessa para outra e entra da outra para essa aqui. E as duas saem fecundadas normalmente. Alguma pergunta, terceiro ano, sobre a planária? Aí na página 85, ainda fala dela aí, a respiração dela, né? Respiração cutânea, a pele sempre úmida. Depois ele fala o sistema circulatório é ausente, ainda não tem um sistema circulatório definido. A excreção é feita por células flamas, que está aqui no corpo dela, que faz a excreção e elimina para o meio ambiente. E o sistema nervoso é do tipo ganglionar, aqui na cabeça dela tem gânglios, e esses gânglios espalham esses nervos por todo o corpo da planária. Passando agora para a página 66, nós vamos estar falando das verminoses agora, dos plateumintos parasitas, tá? Então, agora nós vamos falar daquele que nos prejudica. Se você pegar o seu livro na página 86, você tem um quadro aí de plateumintos com 3 classes. Tubelária, que é aqui a planária, que nós acabamos de falar, trematoda e a cestoda, tá? Então, nós vamos falar agora da cestoda, depois da trematoda, que são classes de vermes plateumintos. Verminose, então, é toda doença causada, né, por animais que apresentam um corpo vermiforme. Terceiro ano, pensa rápido, fala aí para nós, o que é ter um corpo vermiforme? Que é isso? Que corpo é esse, vermiforme? Quem vai arriscar responder para nós? O que é ter um corpo vermiforme? Ai, Irani, não sei, mas é fino e comprido? Isso, formato de um verme. Ó, forme, formato, né? Mais ou menos. Vermiforme, quer dizer, comprido, alongado e mais fino. Isso mesmo. Então, isso aqui é teu corpo vermiforme. Quanto a esses parasitas, terceiro ano, isso aqui é muito importante vocês definir isso aqui. Ó, os parasitas podem apresentar hospedeiro intermediário ou não. O que é um hospedeiro intermediário? É um local onde o ser vai habitar e ter uma reprodução assexuada. Lembrando que no hospedeiro intermediário, ele passa apenas uma fase da vida dele. Uma pequena fase para reproduzir assexuadamente. Quem não tem hospedeiro intermediário vai ficar a vida inteira no definitivo, ok, sem problema. Mas tem alguns que precisam de um outro ser para que possa, então, hospedar temporariamente. Hospedeiro definitivo é aquele onde o verme vai atingir a idade adulta e vai reproduzir sexuadamente. É no hospedeiro definitivo. Normalmente, quase 90 e tantos %, o homem é hospedeiro definitivo, tá? É no homem que ele torna adulto, é no homem que ele vai reproduzir sexuadamente. Quanto aos tipos de hospedeiro, o verme pode ter o ciclo monogenético ou heterogenético. Monogenético é quando ele vai precisar apenas de um hospedeiro para completar o seu ciclo. Heterogenético é quando ele vai precisar de 2 ou mais hospedeiros para completar o ciclo. Isso aqui, terceiro ano, é importante vocês lembrarem, tá? Dessa definição. Começando, então, o primeiro verme que o autor coloca aí para nós, na página 86, é a tênia. Teníase. Teníase é uma doença causada por um verme plateuminto.
popularmente chamada tênia ou solitária, porque mesmo em terceiro ano que ela é apelidada de solitária. Qual a razão da tênia ser apelidada de solitária? Por causa da reprodução assexuada? E por quê que ela tem que reproduzir dessa forma? Uai. Ah, porque não tem troca de material genético, aí ela só parte no meio e reproduz, não é? Não é bem parte no meio, não. Na verdade, é quase isso, João. Solitário, o nome já indica, porque só vive uma dentro da gente. Não tem condição de viver duas. Com isso, ela autorreproduz. Não que parte. Nós vamos ver, ela vira um proglote para outro, assim. E troca espermatozoide desse, troca desse. Então, é dessa forma que ela reproduz. Então, ela é chamada solitária porque, como esse verme pode atingir até 14 metros de tamanho, não cabe no nosso intestino, glória a Deus, não cabe 2 vermes, só um. Já está de bom tamanho, não precisa mais. Hermafrodita, ele possui os 2 sexos e se autofecunda. Como não tem outro, ela tem que se autofecundar, não tem jeito. O início da doença pode ser assintomática ou com sintomas leves. Depois, os sintomas vão, vamos dizer assim, aprimorando os sintomas, tá? Então, nós vamos ver como isso acontece. A tênia, ela tem 2 hospedeiros intermediários, por isso eu tenho 2 tênias. A gente tem a tênia sólio, que a gente fala solitária do porco. A tênia saginata, solitária do boi. Então, nesse caso, a teníase, ela tem um ciclo heterogamético. Por quê? Precisa de 2 hospedeiros para poder completar o ciclo. Ou o porco e o homem, ou o boi e o homem. Então, ela é necessária, precisa dos 2. A tênia sólio é esta que tem os ganchinhos, parecendo uns cabelinhos, ó. Essa aqui é a tênia sólio, que passa uma parte da vida dela no porco. Essa aqui, que só tem as ventosas para grudar, é a saginata. Passa uma parte da vida dela no boi. Tanto faz, terceiro ano, eu ingerir cisticerco da tênia do porco quanto do boi, o perigo que ela vai causar no meu corpo é o mesmo. Tem gente que fala que a solitária do porco é mais perigosa do que a do boi. Não tem nada a ver. A diferença é que a tênia sólio, ela demora mais para soltar do nosso corpo por causa desses ganchinhos aqui. Além das ventosas, ela ainda tem um ganchinho. A tênia do boi, como não tem os ganchinhos, só as ventosas, ela pode soltar mais fácil quando eu comparo uma com a outra. Mas os problemas, os prejuízos que ela vai causar no nosso corpo é praticamente o mesmo, tá? Então, vamos ver aí como que é esse bicho. A anatomia deles. Estróbilo, o corpo dele é dividido em a cabeça, que a gente chama de escólex, praticamente a cabeça do bicho, onde eu tenho aí as ventosas na tênia saginata e ganchos na tênia sólio. Depois do escólex, tem uma estrutura pequena chamada colo, é o pescoço, não tem anéis. A partir daqui inicia a produção do corpo dela. E depois a gente tem os anéis, que a gente chama de proglotes. Os anéis próximo ao pescoço, eu falo de anéis jovens. Os anéis no meio do corpo, anéis maduros. E os últimos anéis, os grávidos. É os últimos anéis que se autofecundam, tá? Como eles estão por último, eles são maiores, já estão maduros, então eles se autofecundam. Um anel vira para o outro, encosta, troca seus gametas e fecunda os 2 ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Esse bicho pode produzir até 100.000 ovos em cada proglote. E aí você pensa que, por mais que o ovo seja microscópico, ele pesa. Aquele proglote grávido, pesado de tanto ovo, ele solta.
Soltando, ele vai embora junto com as fezes da pessoa, tá? Aqui a gente tem a real, aumentada no microscópio, a cabeça da tênia soli. Olha que bicho mais esquisito, né? Isso aqui gruda no nosso intestino, onde isso aqui encostar, vai grudando nas laterais do nosso intestino. E ainda tem os ganchos, que também acaba que gruda no intestino. Por isso que fazer esse bicho aqui soltar essa cabeça do nosso intestino não é fácil. É muito complicado. Aqui eu tenho o escólix, esse aqui. Aqui eu tenho o colo, que é o pescoço. E a partir daqui eu vou ter os proglótis, tá? Essa cabeça aqui, terceiro ano, ela tá aumentada nem sei quantas vezes. Porque, na verdade, ela é igual... Sabe aqueles alfinetinhos de roupa que a gente finca na nossa roupa? Só tem uma cabecinha e depois o alfinetinho? Isso aqui dizem que é a cabeça dela, é a cabeça daquele alfinetinho. Então, uma coisa assim, minúscula, minúscula. E só mata o verme quando a gente faz ele soltar essa cabeça do nosso intestino. Tomou o remédio. O remédio desmanchou o corpo dele todinho, mas deixou a cabeça, não adiantou nada, vai reproduzir tudo de novo. Por estrobilização, ele vai reproduzindo, formando os gominhos de novo, tá? Então, não vai resolver nada. Tem que tirar a cabeça. Aqui a gente tem os proglótis, aqui é um proglote, né? Anéis responsável pela reprodução. Aqui fala, eu achei um pouco exagerado, mas tudo bem, né? Quem sou eu para contestar? Fala que ela pode chegar até 25 metros de comprimento. Gente, é muito bicho para ficar dentro da gente. Muita coisa. Se a gente tiver um animal desse tamanho aqui, tadinho do nosso intestino, vai ficar todo esmagado por um animal desse. Cada proglote pode conter até 80 mil a 100 mil ovos. E eu pergunto para vocês agora, terceiro ano, quem está longe chega perto, quem está dormindo acorda. Por que será que ela tem que colocar até 80 mil ovos? Não é demais? Para que estudo? Qual a vantagem disso tudo para o animal? Por que não pode ser 2 ovos, 3 ovos, 10 ovos, 100 ovos? Tem que colocar até 80 mil ovos. Uai, para garantir que vai ter, não sei, algo assim. Isso, garantir a continuidade da espécie. Desses 80 mil ovos, provavelmente 10, 20, 30 vai atingir a idade adulta e o resto morre tudo. Agora, vocês imaginam se ela colocar 2, 3 ovos, 10 ovos. Já tinha acabado com esse bicho há muito tempo. Para nós, é ótimo, né? Então, isso aqui já nem existia mais. Essa necessidade toda desse tanto de ovos é para isso, tá? É para que possa, então, ter a chance de poucos chegar à idade adulta. Muito bem. O ciclo dela, então. A pessoa que está doente, ela defeca no chão, junto com as fezes vai o quê? Os ovinhos do verme. Beleza. Os ovinhos do verme ficam lá no chão. Aí vem o porco, ou vem a vaca, ou boi, sei lá, pastar, e come aquele ovinho junto com o que está lá no solo. Pronto. Aquele ovinho vai entrar, então, na parede intestinal do animal, vai estar lá no músculo e no fígado do animal, formando umas canjiquinhas, uma pipoquinha branquinha, chamada cisticerco, conhecido como pipoquinha da carne. E dentro desse cisticerco, o ovo com o embriãozinho já forma uma pequena larva e fica lá. Isso aqui, gente, pode ficar no corpo do porco, por exemplo, a vida toda e matar o porco para comer e isso aí ficar. Não causa problema, não atrapalha a musculatura do porco, a não ser que esse porco esteja com 100 mil, 200 mil, 500 mil cisticerco na musculatura. Aí pode prejudicar, mas do contrário,
O porco vive tranquilamente com isso na musculatura dele, sem sentir problemas na locomoção, dores musculares, nem nada, tá? Então, fica lá. Matou o porco. Aí o homem vem, consome essa carne mal cozida, mal assada, né? Que tinha a pipoquinha. Pronto. Isso aqui vai entrar dentro do corpo do ser humano, vai chegar no intestino delgado, o verme vai sair desse cerco, né? Lógico, vai desenvolver, vai fixar na parede do intestino delgado. Primeira coisa, ele gruda a cabeça, ele garante a cabeça lá no intestino delgado. A hora que ele fixa no intestino delgado e garantiu que a cabeça está lá, vai formar o corpo. E aí pronto. Alimento ele vai pegar direto do nosso corpo, oxigênio direto do nosso corpo, né? Então, ele está protegido ali dentro, aí ele vai crescer, se autofecundar e a vida continua. Pode perguntar, Irani, quanto tempo uma pessoa que tenha tenis começa a sentir o sintoma? Depende. Tem pessoas que vão sentir o sintoma com um mês, que dá tempo dele chegar, instalar, crescer, começar a alimentar do organismo, até o organismo sentir. Pode ficar 2, 3 meses, vai depender do organismo. Começou a sentir os sintomas. Quais são? Sintomas de verme, fraqueza, sonolência, indisposição, pode ficar meio pálido, porque acaba deixando desnutrido, né? Cólicas intestinais, diarreia e por aí vai. Tá, acho que tô com isso. O que eu vou fazer? Vou ao médico, comento com ele o que eu tô sentindo. Ele pode até pedir um exame de fezes, mas para dar o ovo do verme nas fezes, tem que coincidir com o dia que a danada vai reproduzir, vai botar ovos. A gente nunca sabe, né? Mas se não der e os sintomas persistir, o médico vai receitar uma medicação. Essa medicação vai interferir aqui, terceiro ano. Vai fazer com que essas ventosas percam a pressão. Isso aqui é igual aquele aparelhinho de pressão que a gente coloca no carro, na parede, no vidro, né? Aquela ventosa lá. Ela perca a pressão, perdendo a pressão, ela vai soltar. Soltou a cabeça, acabou. O verme tá lascado. Aí ele vai morrer, tá? E esses vermífugos interferem também na respiração do animal, impedindo que ele respire. Ele vai ficando fraco e solta, né? Aí soltando, pronto, acabou. Não tem problema mais. Ó, aqui tá o ciclo. A pessoa com verme, olha a cabecinha, bem pequenininha, olha o tamanho do corpo. Reproduziu, põe esses proglotes cheios de ovos no solo, vem um porquinho feliz da vida, pegando seu papá, comendo. Na sua comidinha tem os ovinhos, que ninguém vê, não percebe. Ele come esses ovinhos estalam na musculatura do porco, formando as canjiquinhas, pipoquinha. É visível, gente, essas canjiquinhas, essas pipoquinhas? O que vocês acham? Se eu pegar uma carne de porco que tiver, eu abrir, eu vou ver isso aí, é visível? Alguém já viu alguma coisa referente? É visível. Quem conhece vai ver, vai aparecendo as verruguinhas, então é visível. Se eu vir com a faca aqui, tirar essas que eu estou vendo e jogar fora e cozinhar bem a carne, não tem problema não. O problema é quando eu tiro a que eu estou vendo e que eu não estou vendo, está lá dentro do músculo, e a gente come a carne berrando, o bife mal passado, né? Que às vezes não é tão ruim assim, mas tem que ser carne inspecionada. E aí você comeu a larva, o cisticer, e se entrou aqui, pronto, instalou, o verme adulto vai fazer morada. Agora tem uma diferença, terceiro ano. Esse ser humano aqui, ele pode ingerir o ovo do verme. Como? Bebendo uma água que tinha o ovo, que não é tratada, colocando a mão suja à boca, pegando alguma coisa do chão, levando à boca, um alimento que foi regado com essa água que tinha o ovo, que não foi tratada, comeu. Quando o homem come o ovo que ele comeu não vai virar verme dentro dele, vai virar o quê? Cisticerco, canjiquinha ou pipoquinha.
que pode instalar nos músculos também do homem ou no cérebro, que nós vamos falar depois. Aqui outra explicação da mesma forma, tá? E vem, então, quando o homem come o ovo, o homem vai ter o quê? Cisticercose. E aí ele passa a ser o hospedeiro e intermediário. É possível? É. Só que aí não vai sair de cisticercose, igual no porco. No porco não vira solitário. No homem também não vai virar, vai ficar com cisticercose. Se ele tem a cisticercose no músculo, sem problema. Ele pode ver a vida inteira com isso no músculo, sem ter problema. Agora, se vai para o cérebro, aí sim. Aí ele pode ter tonteiras, ele pode ter desmaio, dor de cabeça, convulsões e problemas mais graves. Terceiro ano, uma pessoa que tem cisticercose no cérebro, vai virar solitário na cabeça? Não. Não, mas então por que você fala, tem gente que fala que tem solitário na cabeça? É porque Você já tem viu? os ovos? Hã? Porque tem os ovos? E o povo não sabe falar que tem ovo de solitário. Ah, fulano tá com solitária na cabeça. Não existe. Mal cabe no intestino. Na cabeça que não vai caber mesmo. Eu posso ter o ovo da solitária na cabeça. Então, eu tenho o quê? Cisticercose humana. Aí eu sou hospedeira intermediária, secundária. E não vai passar disso. Eu vou morrer com isso aqui. Antigamente fazia cirurgia para tentar tirar, né? Hoje primeiro toma medicação para tentar matar, secar, né? Aí sem problema. Se não tem jeito, a pessoa vai acabar morrendo com isso. Ó, o cisterco entra na corrente sanguínea, instala no cérebro, neurocistercose humana. Pode causar lesões e morte no hospedeiro. A morte vai depender da quantidade que eu tenho na cabeça. Uai, mas por que não tem jeito de tirar? Não tem jeito, isso aqui entra ali naquelas dobrinhas do nosso cérebro, não tem como tirar. E se eu tiver muito, e dependendo do local que eu tenho, isso pode comprometer a visão, pode comprometer a fala, o movimento, depende de onde eu tenho aquilo ali. Assim, quando eu falo hoje, né, 2020, a gente não encontra muitas pessoas com isso não. Mas um tempo atrás, a gente encontrava demais, devido à falta de higiene, adquirir água não tratada, né? Adquirir água de qualquer jeito, não usar corretamente o sanitário, tá vendo, gente? É coisa mínima, é base. Por isso que isso aqui é saúde pública, né? Por isso que isso aqui está relacionado com saneamento básico. É um caso crítico, né? Então, se a pessoa, vamos ver lá, como que a gente evita a teníase? Primeiro, não defecando no solo, usando corretamente o sanitário. Segundo, não comendo carnes sem inspeção, mal cozidas, mal assadas. E terceiro, tratando os doentes, né? Hoje, a maioria das carnes que nós compramos em açougue, supermercado, elas vêm com carimbo do CIF, que é o Serviço de Inspeção. Se a carne tiver qualquer suspeita de qualquer coisa, ela não vai para frente, né? Então, a maioria, sim. Então, hoje, por isso que eu falo que é mais difícil a gente ter a teníase, ter a cisticercose. Ainda assim, pode acontecer. Por exemplo, eu não sei vocês, mas eu adoro quibe cru. Gente, como eu gosto do quibe cru. Mas o quibe cru tem a carne crua. Então, para ser feito, para comer, tem que ser com coisa, né, mais segura, mais inspecionada. Porque senão, num quibe cru a gente pega tranquilamente, né, a cisticercose. Porque pode estar ali, ou então, a teníase, porque pode estar ali restos, fragmentos, né, do cisticerco, tá? Então, é assim que evita a doença. Para todas essas doenças, a base é educação sanitária. Tá. Seguindo aí agora, a gente tem a esquistossomose, que é uma outra doença grave, que é plateuminto.
Antes dela, o seu livro traz aí na página 88, Diphyllobotrium latum. É um outro verme também, né? Que o homem pode adquirir. Olha aos, como é que eu falo? Aos comedores aí de sushi e companhia de plantão aí, né? A carne do peixe. Sabia que pode ter a solitária do peixe também, né? Então, se a gente come essa carne crua, nós podemos adquirir essa doença também, tá? Que é semelhante à teníase, tá? Então, assim como tem a solitária do porco, tem a solitária do boi, né? E tem a do peixe também. Mas aqui no texto ele fala para nós que o homem infectado ao comer a carne crua do peixe, a incidência dessa doença é maior nos países que têm o hábito de comer a carne crua. Aí você fala assim, Irani, mas hoje já chegou isso no nosso meio. Hoje, para nós, ir ali num japonês comer uma carne crua, né, um peixe cru, é muito comum, né? Não é como antigamente. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado para não pegar também essa verminose. Bom, então vamos para outra doença. Essa aqui não é comum na nossa região, né? Irani, Oi. eu só não entendi, a verminose da carne do peixe faz o quê? Como assim? Qual é, tipo, faz alguma coisa assim no corpo da gente? Tipo assim, prejudica algo? Ah, tá. Sim, ela vai causar os sintomas normais dos vermes, né? Porque ela vai instalar no intestino, esse verme que tem esse palavrão aí, né? Diphyllobotrium latum, vai instalar no nosso intestino e vai alimentar do nosso corpo, dos nossos nutrientes, vai causar desnutrição também, né? Então, causa problema, sim. Eu nunca vi falar de pessoas que tenham essa verminose. Como não é muito comum, né, na nossa região, devido até ao hábito alimentar, mas fora do Brasil, ela é muito comum. Não fala aqui assim, fala que pode ser ingerido também até por crustáceos, né? Animais de origem marinha também a gente pode estar pegando, a truta, o salmão, tá? Então, ela fixa no músculo desses animais, igual do porco. E a gente comendo essa carne, nós vamos comer esse verme também, que vai desenvolver no nosso corpo igual a solitário. Entendeu, Thales? Entendi, Irani, obrigado. Mais ou menos no mesmo rumo. Por nada. Esquistossomose, né? Agora, toda vez que for comer a carne crua, gente, do peixe, olha, se puder olhar, né? Pensa um pouquinho se é seguro, se é garantido, porque para a gente pegar um negócio desse é um minuto, né? Para nós aqui é mais comum o salmão e a... Como é que chama aquele que faz aquele outro, gente, peixe mais branco? Esqueci o nome. Que faz o... Nossa, sumiu. Ninguém tá lembrando? Nossa, é comum aqui os dois, o salmão e um outro. Que é uma carne mais clara. Faz o cerviche? O que faz o cerviche? Qual peixe? Ninguém sabe para me ajudar? Cerviche hoje também já está uma comida bem comum no nosso meio, até festa, dependendo, serve. É a tilápia, Irani. Tilápia? Ah, é a tilápia que faz? Ah, então, tá vendo? Então, são peixes que nós devemos estar olhando. Ainda bem Não, que eu não sei se faz não, mas assim, eu acho que tem a carne branca, tilápia. a tilápia tem, eu não sei se é da tilápia que faz o cerviche, que come cru também, né? Que, por sinal, eu gosto também, muito gostoso. Eu gosto mais do que o salmão. O salmão, acho que tem um gosto forte. Ela é bem saudável, bem leve, põe limão, tudo, né? Bem gostoso. Então, também é um peixe que a gente tem que estar tendo cuidado, né? E sem contar que o peixe, mesmo a gente cozinhando o peixe, ele não é uma carne assim que você vai cozinhar bastante, porque logo, logo ele já está
já tá mole, já tá cozidinho, né? Já é rápido o tempo de cozimento dele, que é um fator agravante também, né? Enquanto a carne do porco e do boi, você cozinha mais, somente a carne do boi, né? A tendência é a gente cozinhar mais um pouco, porque senão ela vai ficar muito dura, né? Ou muito crua. Bom, então a esquistossomose é uma doença característica mais da região Nordeste, né? Causada pelo verme que nós chamamos de esquistossomo, que é o apelido dele. A doença que esse verme causa na gente é apelidada de barriga d'água, né? É a barriga d'água. Então, vamos lá, só um minutinho que eu vou colocar minha bateria aqui. Tá. Esse verme, então, ele passa por fase de larva, duas larvas, né? A miracídio e a cercário. É um verme agora que já é dioico, ou seja, tem o macho e tem a fêmea, e o ciclo dele é ovo, miracídio, cercária e torna animal adulto. Embora ele seja também bastante pequenininho, né? Mas ele é macho e fêmea. Ó, aqui a gente tem o ovo, tem a cercária, o miracídio eu vou mostrar no outro desenho para vocês. A cercária parece um peixinho, e aqui a gente tem o casalzinho simpático, ó, o macho, parece uma casca de amendoim, uma casca de banana, e a fêmea que fica sempre aconchegada nesse macho, tá? São pequenininhos, medem milímetros de tamanho, milímetros. Isso aqui instala no fígado, fica lá no fígado. O macho fecunda a fêmea. Quando a fêmea está fecundada, ela larga o macho, entra na corrente sanguínea, vai até o intestino, bota os ovos lá e volta para o aconchego de novo do macho. É assim que acontece. Esse aqui está mais confuso, espera aí. Aqui eu tenho o transmissor, que é o hospedeiro intermediário, né? Que é esse caramujo Bionfalaria glabata. Aqui na nossa região, nós não temos esse tipo de caramujo nas nossas lagoas. Então, se tiver uma larva miracídio na lagoa, ela vai morrer, porque ela só entra dentro desse tipo de caramujo. E não pergunta por quê. Vai saber por que essa larva não gosta de outro tipo de caramujo, né? Normalmente isso acontece por causa de combinação proteica. E ela entra nesse aí, tá? Então, nas nossas regiões aqui não tem. Mas Belo Horizonte tem, lá na Lagoa da Pampulha tinha, não sei se eles conseguiram desinfetar lá. Eu creio que não, porque a lagoa é muito grande, então difícil de tirar tudo, né? E na região Nordeste, isso aqui é muito comum, essa doença. Ó, olha o ciclo. Vem o cidadão feliz da vida, molhando os pezinhos, cuidando aqui na água, refrescando os pezinhos, né? Aí, essa larvazinha, eu vou começar ao contrário aqui, fica mais fácil. Esse cidadão aqui, então, tem o casalzinho dentro do corpo dele. E outra coisa, terceiro ano, não vai formar só um macho e só uma fêmea. Pode formar vários casais, depende da quantidade de larva que entrar dentro do fígado dele. A fêmea grávida, ela vai ter o intestino, põe os ovos. Esses ovos são liberados para a terra, quando a pessoa não tem educação sanitária. Ali são levados para a água. Na água vai formar a primeira larva, ciliada, toda peludinha, que nós chamamos de miracídio. Essa larva vai viver aqui cerca de 4 dias, mais ou menos. Se ela encontrar o caramujo Bionfalaria, ela vai entrar dentro do caramujo. Sabia que ela entra pelas anteninhas do caramujo? Por aqui. Entrando dentro do caramujo, ela vai sofrer uma reprodução por pedogênese, larva formando outra larva, assexuada, e vai formar, então, o esporocisto, que vai tornar a cercária, que parece um peixinho. Essa cercária também vai viver aqui na água 3, 4 dias. Se ela não encontrar a pele humana, ela morre. Mas vai que vem um cidadão aqui, molha nessa água. Essas larvas entram na pele dele, ganha corrente sanguínea,
sobe, instala no fígado, pronto. O estrago já foi feito, tá? Tanto é que lá no Nordeste, eles usam muito ditado. Entrou na água, coçou, o bicho pegou, tá? Então, dá uma coceirinha muito leve, como é microscópio, a gente não vê, ela entra na pele e vai desenvolver. Desenvolvendo a doença aqui, nós temos então agora como evitar a doença. Primeiro, usando educação sanitária, não defecar na água. Depois, acabar com os caramujos. E depois, não entrar em águas desconhecidas. Eu peguei o verme, o que eu vou sentir? No princípio, nada. Depois eu vou sentir a barriga um pouco inchada, a digestão um pouco difícil, boca amarga, porque isso aqui afeta o fígado, né? E aí, o abdômen começa a crescer, começa a dilatar, vai crescendo, crescendo, tá? Então, tem um aumento do fígado, do baço, da região abdominal. Olha os bracinhos, olha a magreza, ficou tudo para cá. Nesse estágio aqui, não tem cura mais. Às vezes tem que drenar, tirar o líquido da barriga para dar um conforto melhor, até levar à morte. No início, tem cura. Então, a pessoa faz o tratamento, mata esses vermes, acabou. No estágio mediano, ele fica com a barriga um pouco dilatada, mas não tem cura, tem controle, tá? Mas se deixar chegar nesse estágio aqui, e não engana vocês, não terceiro ano, que somente lá no Nordeste, norte de Minas Gerais, do estado de Minas, ainda encontramos muita gente nessa situação, infelizmente. Para acabar com isso aqui, a gente teria que curar todos os doentes. Como que cura os doentes se tem pessoa que mora naquelas comunidades lá não sei onde, que nem vê médico, que não tem um sanitário, não tem uma água tratada? Como que faz? Por mais que, né, que faz o tratamento, mas chega em casa, a realidade deles é outra, é diferente. Então, muito difícil, tá? Muitas vezes, né, as pessoas ficam assim até morrer. E o triste, que é uma criança ainda, ó. Então, a expectativa de vida para isso aqui é mínima, pequena. Eu conheci um senhor com 56 anos, ele viveu com a barriga d'água, que é apelidada doença, né? Ele viveu com ela, parece que, não sei se foi 8 ou 9 anos. Descobriu e ficou tomando remédio caseiro mesmo, que a barriga estava inchada, achava que era fígado, tomando coisa para fígado, e no final das contas a doença foi desenvolvendo e não sarou mais, né? Então ele viveu e é doença, essa barriga d'água, como se dizia ele, levou ele à morte, né? Ele não conseguiu resistir. Ok? Tá. Terceiro ano tá terminando. Eu quero comentar uma coisa com vocês. A maioria de vocês já estão tranquilos, né? Já